Vamos recuar no tempo, vamos até 1939, 1945, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra. Porque sabe-se agora, e o Paulo já há bocado vinha com um relatório sobre drogas, mas sabe-se agora que Hitler dava mega drogas aos seus soldados para os tornar máquinas de guerra. Os soldados nazis receberam 35 mil pastilhas de Pervitin, uma substância semelhante aos speeds atuais. Só assim os soldados conseguiam vencer o cansaço, aliar-se da realidade e comportar-se como robôs e mesmo passar dias e noites sem dormir. É comum sabermos que na altura de guerra, por exemplo, no Vietnã, usava-se de forma massiva drogas e álcool para ultrapassar, enfim, momentos dramáticos. E os portugueses nas guerras das ex-colónias usavam liamba e LSD, era muito conhecido. Só que a hipocrisia é que o regime nazi proibia por completo drogas e álcool. Quem os usava ou consumia era mesmo perseguido. Não como os judeus, mas era perseguido. A ideologia hitleriana ainda hoje defende o culto do corpo e recusa qualquer substância que possa alterar os sentidos. Hitler, ele próprio, só no início, era obcecado pela comida saudável, era um vegan, agora, Sim. E não bebia álcool. Só que acabou por sucumbir. No fim, o Führer já era um viciado, tal como o Göring, o outro nazi de topo, que era um, digamos, devoto da heroína. Como é que se sabe isso tudo, Filomena? Há livros, e agora há um documentário da americana PBS que revela pormenores. Quando invadiram a Polónia e depois a URSS, foi graças a este Pervitin que os soldados alemães conseguiram enfrentar aquelas temperaturas abaixo de 30 graus e a fome. E os pilotos que bombardearam Londres também usaram a mesma droga, mas em maiores doses. Só que não foram só eles. Os aliados também não estão inocentes. Descobriram esta estratégia química e copiaram-na. Usavam uma outra droga, o benzadrina, que apesar de não ser tão aditiva, causava também danos a longo prazo. Mas sabes que danos eram esses? Sim, os soldados não dormiam, não se sentiam cansados, mas o corpo obviamente ressentia-se e eles muitas vezes colapsavam. Bem, estou impressionada com esta história, até fica sem palavras. Para onde viajamos agora? Damos um pulinho até... Vamos manter-nos na Europa, vamos para Ficamos Londres, e, onde é a mesma hora que em Lisboa, e vamos manter-nos no tempo da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que é por ser sexta-feira, estou sem grande criatividade. Esta não é uma história nova, já deu um filme, mas o filme é de 1950, ninguém se lembra, e é muito pouco conhecida. Vocês sabem quais foram os maiores espiões da Segunda Guerra Mundial? Entre muitos passavam pelo Estoril. Pelo Estoril. Sim. Pode ser o James Bond, claro. O Hotel Palácio, se não me engano, não é? Sim. Qualquer especialista nestes temas diria sempre o Dushko Popov, que era conhecido por o Tricycle, o agente duplo que avisou o FBI sobre o Pearl Harbor. Depois havia o Juan Pujol, que era o Garbo, um espanhol que enganou os alemães com uma falsa rede de 15 agentes, e um tal de Roman Garbir Szerziniaski, acho que era assim, conhecido por Brutus, que era o agente duplo polaco que tinha 100 agentes numa rede de espionagem que ele próprio criou. Mas não é assim. É que o espião mais condecorado de sempre, a muita distância destes todos, foi não um espião, mas uma espia. Chamava-se Odette Sanson e o nome de código era Lise. Mas ele era militar? Não. Era uma aparente banal dona de casa francesa, casada com um inglês, com 3 filhas a viver em Londres. A senhora era muito bem comportada, não bebia, não fumava, não empraguejava. Mantinha-se lúcida. E depois tornou-se a mais perigosa, assassina treinada. E como é que se fez esse volte-face? Pelos vistos, em 1942, que sem fim ainda à vista para a guerra, ela decidiu juntar-se à resistência francesa. Tentou 5 vezes, falhou sempre, até caiu de um avião, mas depois acabou por conseguir. Mas tornou-se assim tão fatal, ela? Fatal, letal, somou vitórias e assassinatos. Mas não só, o melhor foi a forma como ela se manteve leal e não disse uma palavra. Ela, no meio disto tudo, apaixonou-se pelo chefe, ambos acabaram traídos por um agente duplo, ela foi levada para o pior campo de concentração de mulheres, o de Ravensbrück. Foi interrogada 14 vezes pela Gestapo, bem impressionante, sujeita à fome, tortura e depois colocada num buraco negro, subterrâneo, bunker, durante 3 meses e 8 dias. Neste tempo, esteve quase sempre na escuridão, sem comida, ficou com o corpo em chagas, sofreu desinteria, escorbuto, aquelas coisas todas, perdeu o cabelo e os dentes e ficou em semicoma. E como é que... Nunca se deu. Nunca entregou nenhum agente, nunca disse de saber de nada. Acabou por morrer, Filomena? Não, sobreviveu. Impressionante, sobreviveu e só morreu em 95, com 82 anos. Tornou-se assim a mais condecorada espia da Segunda Guerra, foi distinguida com a Ordem do Império Britânico, a Ordem Nacional da Legião de Honra,
a maior condecoração francesa, a Cruz de Jorge, a mais alta condecoração civil no Reino Unido, e mais 5 medalhas. E poucos sabem a sua história. É impressionante. E para terminar, continuamos pela Europa ou vamos mais longe? Não, vamos Vamos para os Estados Unidos, vamos para Cabo Canaveral, na Flórida, onde são menos de 5 horas, ou seja, ainda não são 3 da manhã, e vamos deixar o passado e vamos para um presente assim mais futurístico. É que a terceira viagem da SpaceX, do Elon Musk, lançada para o espaço pelo foguetão Falcon Heavy, levava 152 pessoas a bordo. Como assim? Ficamos todos. Estou-vos a enganar. Era um charter. Não eram Pequenino. pessoas, eram cinzas de pessoas. Pronto, agora. Já lá vou. O objetivo desta missão era conseguir colocar 24 satélites na órbita da Terra, alguns bem complicados e tecnicamente e cientificamente muito importantes, mas não é mesmo disso que vos vou falar. É que isto pode parecer muito mórbido, mas trata-se de um serviço luxuoso, esta coisa de levar cinzas para o espaço. Uma agência funerária norte-americana, claro, oferece a preços assim acessíveis para poucos, lugar em naves para enviarem as cinzas dos seus mortos para o espaço. Esta agência funerária, a Celestis Memorial Spaceflies, assim se chama, já fez voar as cinzas em 15 foguetões diferentes, 8 voos suborbitais, 6 à volta da Terra e 1 que caiu na Lua. E, Filomena, sabe-se quem são essas pessoas? Eu presumo que fossem endinheiradas. Sabe-se alguns, há crianças, entusiastas do espaço, cientistas, engenheiros, astronautas, escritores. O geólogo e cientista Eugene Schumacher, por exemplo, foi para a Lua em 98 e os restos mortais do ator James Scott e Owen acabaram na órbita terrestre em 2008. Mas, vamos lá saber quanto é que custa isto a coisa É a pergunta que se impõe a esta hora. transformarem em astronautas os nossos entes queridos depois de morrerem, claro, não é? Uma família pode escolher entre 1 ou 7 gramas de cinzas. Meu Deus. E os preços variam entre $5.000, qualquer coisa como 4.400 euros, para voos orbitais e 12.500 para viagens no espaço profundo. Acho Ok. muito excêntrico. Muito Pronto, excêntrico. mas é antes do fim de semana, podemos contar estas Podemos, coisas. claro. Não está? Um pouco mórbido. E vai estar sol, portanto. Esta música faz todo o sentido neste jet lag, não é, Filomena? Claro, tínhamos de acabar com o Bob Dylan. Well, Mama put that gun to the ground, 'cause I can't shoot them anymore. There's a long black cloud